Shalom, bom dia. Mahadash, né? Algo novo? Eu tenho algo novo. O algo novo é que nós terminamos a nossa parte de layout, estrutura da página, de como é o Talmud original, né? Sempre lembrando com o nosso manual aqui, o Talmud Essencial do Rabino Adin Stausalt. Então hoje nós vamos começar sobre os temas do Talmud. Afinal de contas, o que é que tem dentro do Talmud? Bom, dentro do Talmud tem tipo que absolutamente tudo que nós precisamos saber dentro do judaísmo. Nós como Bnei Noach. E vocês, ou vocês como Bnei Noach, e vocês como simpatizantes. E o próprio judeu. O Talmud é sem sombra de dúvida, tá? O compêndio mais importante do judaísmo. É ele que traz na prática o que antes parecia unicamente teórico. É ele que dá vida à Torá escrita. Sem o Talmud, a Torá escrita fica como a gente conhece algumas pessoas. Nós que estudamos a Bíblia hebraica, a Bíblia, a Torá em si, eu digo Bíblia hebraica para nós podermos ter todos os outros livros no pensamento que também são estudados, né? Mas a Torá, principalmente, que é muito repetida, porque é por repetição que chegamos à perfeição, tá? De estudos e estudos, ela é grandiosa por ser divina. Mas ela não seria nada para nós, na nossa vida prática, se não fosse o Talmud. Então, existem pessoas que te dizem, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Você percebe no dia a dia dela, você percebe como ela interpreta o que ela lê, o que ela diz que estudou, que não é real, ela não entendeu, tá? Ela não entendeu. Então, vamos orientar as pessoas, vamos oferecer o Talmud. Tudo está no Talmud. Tudo o quê? Tudo que está na Torá e mais um pouco, né? Porque aí nós temos a interpretação da lei divina juntamente com a dinâmica que foi acontecendo com os tempos, tá? Além da interpretação da Torá, a interpretação das leis que vinham surgindo, que vinham, não exatamente leis que vinham surgindo, mas situações que vinham surgindo com o decorrer dos anos. Então nós vamos chegar com muita felicidade no capítulo 15 da segunda parte do Talmud Essencial, os temas do Talmud. Tirando os óculos. Aqui é uma luz bem clara, então por isso que às vezes eu mexo, fica escura. Eu fiquei bem vermelha, né? É bem vermelha, pintada, não está pintada a boca, nada, mas aqui é umas luzes assim, bem fortes, e tá a cortina fechada. A cortina fechada do quê? Vamos ver se está, da janela. Então vamos começar lendo os temas do Talmud. A lista de nomes dos tratados por si só já dá uma ideia da grande abrangência dos temas tratados no Talmud, mas não esgota a enorme variedade de assuntos. O propósito do Talmud é Talmud Torá. Significa literalmente estudo da Torá, no sentido mais amplo da expressão, isto é, aquisição de sabedoria, entendimento e conhecimento. Quem de vocês aí reconheceu essas três palavras? Aqui nós temos o Rabat, Chokhmah, Binah e Da'at. Movimento racídico Rabat. Dado que se considera que a Torá abrange tudo o que se contém no mundo, e contém mesmo. Uma alegoria no Talmud e seus comentários representa a Torá como um projeto primeiro para a construção do mundo. Noutro ponto, o Talmud calcula que o escopo da Torá é várias vezes o do mundo. Assim, tudo o que existe na vida interessa aos eruditos e constitui tema adequado ao Talmud.
a ser discutido concisamente ou por extenso. O conceito de Torá é incomensuravelmente maior que o conceito de lei religiosa. Isso é importante. Nós sabemos, mas a maioria das pessoas não sabe. É muito além de religião. Tá? O próprio judaísmo é uma filosofia mesmo de vida. É uma maneira de comportamento. É muito mais do que uma religião hoje. E se bem que a jurisprudência religiosa judaica abranja todas as esferas da vida e quase nada deixa passar, o objetivo da Torá é mais amplo ainda. Hábitos, costumes, ocupações profissionais, conselho médico, exames de natureza humana e do mundo, questões linguísticas, problemas éticos, tudo isso é Torá e como tal são apreciados no Talmud. E dado que tudo o que é vida se permeia com a Torá, os sábios não são meramente professores que ministram instrução. A vida deles constitui Torá, e tudo que lhes concerne é digno de estudo aprofundado. Os próprios sábios disseram, conversações, está entre aspas aqui, conversações ao acaso, xistes ou declarações casuais de sábios deveriam ser estudadas. E às vezes, uma alahá importante é derivada de observações fortuitas feitas sem qualquer intenção educacional. Assim sendo, as ações dos sábios são de significação ainda maior. Tudo que um sábio faz em cada esfera de empenho deve ser realizado com espírito de verdade. E por isso deve ser Torá por si mesmo. Entende por que isso tudo está no texto com o subtítulo Os Temas do Talmud? Porque tudo era estudado, tudo era importante. Às vezes você pensa que tem que ter um grande título, às vezes você pensa, nós pensamos, né, que tem que ter assim uma coisa muito grandiosa, vamos estudar sobre isso, mas não vamos estudar sobre aquilo lá porque aquilo é muito pouco, é muito simples. E aí é um grave erro, porque todas as coisas são importantes, principalmente assim, num estudo que você faz sobre a Torá. Bom, discípulos frequentemente estudavam de perto o comportamento de seu rabi para aprenderem como comportar-se. E isso chegava às vezes aos aspectos mais íntimos da vida. Eu quero reforçar uma coisa que nós já falamos em outra situação, que é sobre do que se trata a Torá, do que se trata a Bíblia hebraica. E eu vou dizer hebraica porque nós precisamos compreender que existe muita diferença entre as traduções, feitas para as outras línguas. Nós estamos falando aqui não só do Pentateuco, tá? Mas nós estamos aqui falando dos juízes e de todo o resto, tá? Da Bíblia hebraica. Mesmo que você tenha uma Bíblia que não seja hebraica, é dessa parte que nós estamos falando. Não são coisas misteriosas, literais. Elas estão subliminares. Mas o que a Torá quer de nós? Ou o que ela traz para nós? Relacionamentos. A Torá é uma descrição e conselhos e estatuto e de conduta ética e tudo mais sobre a natureza humana. É sobre a natureza humana de que se trata a Torá, ou a Bíblia toda. É do relacionamento humano entre os humanos, relacionamento entre as pessoas, o coletivo. É a relação do homem com a natureza, é a relação do homem com a divindade. Então, é sobre a natureza humana, sobre as suas perguntas, sobre os seus problemas, sobre as suas dúvidas, né? É sobre vencer, é sobre perder, é sobre lutar, é sobre acreditar. Ela é extremamente prática. Aí entra a importância do Talmud. Porque leio a Torá e não vejo nada prático. Não vendo nada prático, aqui o Talmud vem e coloca tudo aquilo na prática. Porque a Torá se trata
da natureza humana. Da natureza humana, não de outras coisas. A natureza humana com relação a todas as coisas que existem. Por isso que os sábios dizem que não há nada que não esteja natural, e eu concordo com eles. Agora tem uma história que me lembrei, que é o seguinte, que tem a ver aqui com o que a gente leu agora aqui. Chegava às vezes aos aspectos mais íntimos. Tem um exemplo disso que é sobre um discípulo que se escondeu debaixo da cama do seu mestre. Olha a loucura, debaixo da cama do seu mestre, para saber como é que ele se comportava com a sua esposa. Nossa, muitas interpretações aqui. À primeira vista é, oi, como assim? É claro que ele estava querendo bisbilhotar. Ele estava, sei lá, uma promiscuidade ali da mente dele. Não foi assim que foi entendido, tá? Porque quando foi perguntado para ele por que ele fez isso, ele disse que ele queria saber tudo, como é que o mestre dele se comportava na sua vida. Os seus costumes, até mesmo na cama com a sua esposa. E se tem uma coisa que a Torá não tem, é pudor, tá? Se alguém pensa que são as beatas, não sei o que, não. A Torá não tem pudor ao contar as coisas da vida, ao expor o que acontecia e dar nome aos bois. Então, nem o Talmud também não. Até porque ele tem que explicar justamente isso, tá? E esse discípulo não foi encarado como fez alguma coisa errada. Não, foi admitida a situação. Então, esse discípulo, esse estudante, ele disse que é Torá, tem que estudar. Tá? Sobre esse assunto mesmo aqui, quer ver? Ó, e essa abordagem ela foi aceita, tá? Tudo bem. E já que tudo é Torá, não há por que, por recato, impor reticência ou exclusão de certas esferas de comportamento da regra geral. Então é o que eu disse, a Torá não é pudica, né? Não tem pudor, tudo está ali escrito como um manual mesmo, tá? E o Talmud é um manual sobre como lê-la. Por quê? Porque se trata de natureza humana. E natureza humana também em relação ao seu comportamento com a natureza de uma maneira geral, comportamento com os fatos, comportamento com tudo que existe, tá? É extremamente interessante notar que, embora os sábios talmúdicos fossem marcados por seu enfoque quase excessivamente pudico, ó, o que eu disse, tá? da vida sexual e da nudez do corpo humano, e condenassem o palavreado grosseiro, isso não os impedia de estudar as mais ínfimas minúcias desses assuntos. As discussões baseavam-se em eufemismos e usavam os termos mais delicados. Contudo, os eruditos podiam alongar-se, tanto sobre pormenores normais, como sobre os desvios, desde que fossem considerados pertinentes. Vejam que, dentro do povo judeu, dentro de toda a vida judaica, a psicanálise foi e é muito presente, né? Assim como a filosofia no sentido de ética e conduta, muito presente. Então estudavam tudo, ainda o fazem, e nós também. Essa ampla gama de interesse não concerne apenas as áreas da Alahá, no sentido estrito da palavra, mas a Torá, no sentido mais lato. Uma esclarecedora troca de opiniões sobre este tema foi conservada no próprio Talmud. Um dos eminentes eruditos pergunta ao filho, essa é boa, também famoso por seus estudos. Pergunta ao filho, também famoso pelos estudos. Vamos dar valor aos ensinamentos, sejam eles quais forem, mesmo que pareça simples. O que diz aqui? Então, também famoso por seus estudos, porque suspendeu suas visitas a um dos chefes da academia. O filho replica ressentido. O filho diz para o pai por quê. Toda vez que vou lá, ele me dá a estudar assuntos triviais. Assuntinho.
Ele queria grandes coisas. É como nós que buscamos grandes mistérios. Grandes mistérios. Será que Deus é tão complexo ou somos nós? Será que Deus é simples? Eu fico com a segunda opção. Para mim ele é simples, nós é que não conseguimos, né? Ele é simples. A gente que deve ser burro, porque se ele é simples e nem assim a gente consegue compreender totalmente, nós estamos longe, né? Então a gente não é burro porque é mais semelhante. Bom, ele reclama disso. Toda vez que eu vou lá, ele fica me ensinando coisas triviais. E aí o seu pai diz, você deveria renovar e tornar mais frequentes as visitas, porque ele está tratando de matérias cruciais para a vida cotidiana. Quantas pessoas nós conhecemos que sabem muitas coisas sobre tudo? Agora, por exemplo, nessa situação de internet, nessa situação de tecnologia, nós enxergamos adolescentes e pré-adolescentes com muito entendimento tecnológico, com muita sapiência para mexericar nos botões, para fazer as coisas, e uma inteligência emocional pobre, carente, bem complicado. Difícil a gente achar hoje o equilíbrio entre as duas coisas. Façamos o possível se somos pais e mães, para que os adolescentes, as crianças tenham as duas coisas, sabe? A evolução tecnológica trouxe isso, trouxe um afastamento pessoal e uma carência sobre isso. Então a pessoa cresce não sabendo lidar com perdas, não sabendo lidar com frustrações, porque tudo enter, tum, pause, tum, blá, blá, blá. Eu posso deletar, eu posso apagar e fazer novamente, os jogos têm muitas vidas, entende? Estão frustrados se alguma coisa dá errado. Então precisamos aprender as coisas do cotidiano, triviais. Você sabe como fazer uma tese de doutorado? Sei. Sabe cumprimentar ou a pessoa que está passando por você na rua? Olha, às vezes eu venho a pé para minha casa aqui, eu e a minha filha, a gente vem caminhando e é longinho, vem caminhando e ela fica dizendo bom dia, bom dia, bom dia para as pessoas. Se ela der bom dia para 10 pessoas e 2 responderem de volta, eu já fico feliz. As pessoas nem respondem. As pessoas nem se reconhecem mais dessa maneira. As pessoas acabam caminho na rua, cada um está por si, um bom dia para o outro, né? O tal do somos um, isso aí não rola. Vamos proteger o mico-leão dourado, mas não vamos cumprimentar a pessoa na rua, né? À luz dessa atitude, não surpreende que o Talmud contenha indicações médicas, remédios contra doenças, explicações de ditos populares e muitas centenas de narrativas acerca de várias personalidades célebres. Tais matérias não fazem parte do currículo de estudo regular, embora certos doutos aderissem estritamente ao tema que tinham à mão, enquanto dentro da academia isso não implicava que negassem os valores de outros assuntos. O sábio Rabi Zeira, que era famoso por sua piedade e santidade, foi para a terra de Israel contra o conselho de seu rabino. Antes de partir, sentiu necessidade de ver pela última vez seu mestre, sem ser visto, de sorte que se escondeu e escutou enquanto o rabi instruía sobre seus deveres, os que cuidavam da casa de banhos. Mais tarde notou que lhe dava grande prazer ter aprendido algo novo de seu amado mentor. Aqui a gente falou então os temas do Talmud e agora nós vamos falar de restrições e limitações dentro dos temas do Talmud. Então, restrições e limitações. Ao mesmo tempo, há também restrições e limitações aplicadas a vários assuntos e temas. Por mais vasto que fosse o escopo da Torá, os sábios nunca se preocupavam com a especulação científica por conta própria, nem tinham qualquer interesse em filosofia, fosse ela nas versões grega clássica, helenística ou romana. Aqui nós estamos falando não que não existissem filósofos, como existiam, mas porque nesse estudo, nessa compilação do Talmud,
Isso não era o mais importante. O importante era trazer na prática a lei que estava na Torá, tá? O estudo talmúdico de temas que correspondem à filosofia geral é construído de forma totalmente diferente. De modo semelhante, os sábios só manifestaram pouco interesse pela ciência em si, fosse astronomia, medicina ou matemática. Nestas, como em outras esferas de ciência e conhecimento, só reconheciam as fronteiras da Torá e estudavam essas matérias apenas em dois planos, só tratando de ciência quando relacionada diretamente com a Alahá. Tudo tinha a ver com a feitura do Talmud, com os tratados sobre a Alahá. Se a ciência estava lá descobrindo uma coisa que nada tinha a ver com a lei, não interessava. Não que eles não se interessassem por as coisas que estavam acontecendo, até porque se nós formos falar de Idade Média, a ciência teve as grandes descobertas, a filosofia teve as grandes perguntas, tá? As religiões se fortaleceram na Idade Média. Então não é nesse sentido. Nestas, como em outras esferas da ciência e conhecimento, só reconheciam as fronteiras da Torá e estudavam essas matérias apenas em dois planos, como nós dissemos. Então, sua atitude ante a medicina é característica dessa abordagem. Como as leis referentes à impureza ritual, olha só, requerem considerável conhecimento de anatomia e fisiologia animais, os sábios desenvolveram essa esfera de estudo e conseguiram, mercê de esforços de pesquisa que não se baseavam em conhecimento prévio de teorias científicas dominantes, chegar a conclusões surpreendentemente acuradas. Nesta, como em outras áreas, anteciparam-se à ciência moderna, enquanto se empenhavam em empregar uma abordagem empírica sem recurso a estruturas teóricas, que não derivava diretamente de fatos testados. Nunca se desviavam do domínio dos fatos para a especulação científica pura, dado que esta não os preocupava. Então, quando se trata das leis de impureza e pureza rituais, eles precisavam conhecer o corpo humano. Quando se tratava de algumas coisas que nós vamos ver adiante aqui, eles precisaram ter conhecimento de anatomia. Anatomia humana, anatomia e fisiologia, tanto das pessoas quanto dos animais. Tá? O mesmo se aplicava ao estudo de problemas humanos. Em certos campos da anatomia era necessário chegar a conclusões precisas, e nesses casos, os sábios não confiavam no conhecimento científico da época, olha só, mas realizavam suas próprias experiências. Nas leis de profanação, por exemplo, era importante determinar o número de ossos do corpo humano. Olha bem. E para esse fim, os discípulos do Rabi Ishmael examinavam os cadáveres de mulheres sentenciadas à morte e executadas pelas autoridades, o que acontece, né, até hoje nas aulas de anatomia, né, na faculdade de medicina. Estudam os cadáveres. Claro que aqueles estão no formol, estão conservados, os órgãos são retirados, colocados de volta, enfim, é outro tipo, tá? Suas conclusões eram notavelmente acuradas e até hoje são válidas, tá? Por outro lado, não lidavam com problemas médicos ou fisiológicos do corpo humano. Seu padrão para decidir se certo medicamento era eficaz ou um remédio charlatanesco era o da experiência. Então, tudo era muito empírico. Eles precisavam da experiência. Funcionou? Funcionou. Então, não me venha com teoria. Se funcionou, funcionou. Então, onde é que eu perdi? Então, era o da experiência. O remédio que aprovasse no uso era verdadeiro. Do contrário, era crendice. Quanto à astronomia, em que se requerem dados factuais precisos, por exemplo, o período de tempo entre as luas novas, eles conseguiam obter dados incrivelmente precisos, mas não se interessavam absolutamente pela astronomia teórica. Sua imagem do mundo, como se depreende de várias fontes, é inconsistente e à primeira vista parece muito primitiva. Mas
Quando se estudam suas declarações, torna-se claro que não estavam engajados em especulação cosmológica real, mas contemplavam um mundo espiritual ideal, se bem que evitassem expressões abstratas. Quando escreviam que a terra se apoia em montanhas, as montanhas no mar e o mar num pilar chamado tzadik, que é justo, é evidente que a descrição não deve ser tomada literalmente. Os sábios que eram médicos, chegamos aqui. Os sábios que eram médicos por ocupação eram naturalmente obrigados a familiarizar-se com o conhecimento médico de seu tempo. Os que eram agrimensores profissionais tinham de estudar geometria, e os matemáticos eram bem versados em sua matéria. Mas esses eram estudos profissionais e não se relacionavam com o estudo talmúdico, salvo na proporção em que eram necessários para decisões alárricas ou opiniões éticas. Então, o médico, que era médico, mas que era um sábio do Talmud, ele ia usar a sua medicina, né, lá na sua profissão, mas dentro do Talmud ele ia usar se isso fosse necessário para algum entendimento, interpretação, uma decisão alárrica. E assim todos os outros profissionais sábios. As restrições aos estudos científicos aplicavam-se principalmente não ao tema, mas ao método. Tá? Os doutos talmúdicos respeitavam fatos e procuravam limitar seus estudos a temas factuais testados. Ficavam indiferentes à especulação científica, quer testada e aprovada, quer no reino da conjectura filosófica, porque estavam preocupados com suas próprias maneiras de pensar. Aqui, quanto à medicina, nós não vamos falar de Maimônides, mas eu gostaria de falar algumas palavras. Maimônides, né, o Rambam, com M no final, foi médico, filósofo, cientista, considerado dessa geração a autoridade máxima, se não a máxima, da autoridade máxima na Halahá, tá? Maimônides viveu há uns 880 anos atrás, era um espanhol, nascido em Córdoba, e ele tem uma contribuição filosófica e na própria medicina muito grande, principalmente filosófica, porque Maimônides tem a Mishneh Torah é de Maimônides. Maimônides fazia um estudo muito profundo da filosofia judaica, mas ele tinha muita influência de outras filosofias. E isso fez com que ele tivesse um livro chamado Guia dos Perplexos, que eu espero que a gente venha a estudá-lo, a ler um pouco, onde ele interpreta, inclusive, o que cada palavra quer dizer em cada pedacinho de oração, de texto. Então, assim, era um médico, era um filósofo, era um cientista, e nem por isso, nem por todos esse monte de títulos, ele também era uma autoridade alárrica do Talmud. Vamos continuar. Assim, eu acho que... Então vamos ler aqui embaixo. Assim, o mundo espiritual dos sábios não era fechado à influência dos saberes externos. Diziam: se ouvires que existe sabedoria entre as nações, acredita. Eles não estavam preocupados com isso, eles queriam estar ali focados no Talmud, tá? Mas, ao mesmo tempo, tentavam confinar-se ao que consideravam importante. E quando estudavam a Torá, buscavam, na medida do possível, conservar-se dentro de seus limites. Alguns dos sábios mishnaicos e talmúdicos estavam familiarizados com a literatura grega e clássica, mas esse conhecimento não tinha impacto sobre sua maneira de pensar no que respeitava a cultura talmúdica. Nisso, eles diferiam muito dos judeus de Mitzrayim, que é o Egito, que procuravam combinar a cultura grega com
o judaísmo. Aqui, antes de nós continuarmos, eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre essa parte desse conhecimento, esse conhecimento da natureza, ou da anatomia, ou de outros conhecimentos que tinham na época. Por quê? Porque a verificação, a inspeção de uma comida, de um alimento, para que se considere ele kasher, ainda é feito pelos rabinos. Isso é uma inspeção rabínica. Inclusive existem marcas aqui no Brasil, que seguem. Eu tinha aqui na loja, agora não tenho, senão eu ia mostrar para vocês. Uma das marcas, a Carob House. Carob House é uma marca de alfarroba, tá? Tem alfarroba. O carro-chefe da Carob House é alfarroba. E ela tem o selo de inspeção kasher. E isso é feito por rabinos. Então aquela alfarroba foi inspecionada, não havia bichos, está tudo correto. Cada ingrediente ali é inspecionado para ganhar o selo. E como eu já te falei aqui uma vez, eu já tive a infelicidade de pegar uns flocos de aveia lá e tinha bicho. Eu tinha bicho. Então toda essa importância da lei alimentar que é encontrada na Torá, né? O que você deve comer ou você não deve comer, na prática, no Talmud, né? Para chegar na população, precisamos entender o que é que precisamos fazer para que isso fique kasher, né? Não misturar leite com carne e tudo mais. Isso tudo parece, a grossos olhos, grosso modo, uma frescura, alguma coisa assim. Quando você busca dentro da medicina o que faz quando você come o leite com a carne, o que acontece no corpo quando você ingere uma lava, é como se Hashem soubesse, sabia, é como se ele já estivesse dizendo, olha, isso aqui é assim, isso aqui é puro, isso aqui não é kasher, isso aqui não sei o que, e vocês verão no futuro, quando colocarem isso na prática, que isto vai fazer bem, inclusive para o corpo físico. Então, é muito louco isso. Isso é uma coisa muito antiga, né? Uma Torá com 3.300 e poucos anos. Chegar agora, nos nossos dias de hoje, e perceber que um caruncho, que um fungo, que um bicho que não deve ser comido quando é ingerido por nós, causa doenças. E que alguns ingredientes que são misturados causam doenças e indigestão e várias coisas. Então, tudo, absolutamente tudo que existe no mundo está na Torá. E tudo que existe na Torá é para ser utilizado para o mundo todo, na prática, na nossa vida cotidiana. Muito eficaz. As coisas de inspecionar os alimentos, muito para a nossa saúde. Olha, são 2 coelhos com uma cajadada. Você agrada a Deus, você serve a Hashem, tá? E você se beneficia. Porque que pai que quer que você coma coisas que te façam mal? O mal é dois níveis de mal, físico e espiritual. Bom, como quase todos os eruditos talmúdicos se engajavam em ocupações comuns, eles estavam envolvidos na vida cotidiana. Muitos sabiam várias línguas, e uma das qualificações para a nomeação de membros do Sinédrio era a aptidão em certo número de ciências e idiomas. Então, mesmo que não ficassem lá dentro especulando sobre isso, né, para uma nomeação de membros do Sinédrio, Sanhedrin, era bem importante você saber mais línguas, você ter conhecimento científico, né? É como hoje, provas e títulos, né? Se você tem, se você faz o Enem, se você a carteira de ordem dos advogados, você vai fazer concursos, ou no caso do Enem entrar fazendo vestibular, você já tem algumas provas e títulos. Você já está em vantagem com aquele que não tem. Né? A vida é uma repetição. Nada mudou e tudo mudou ao mesmo tempo. Mas nós vivemos numa resposta, numa consequência, das causas que nós mesmos produzimos. Então, o ser humano é sempre ser humano. As coisas vão se repetindo. Uma coisa está mais tecnológica aqui, uma coisa está ali, mas
Como dizia o rei, né? Melech Shelomo, não há novidades sob o sol. Então, vamos lá. Muitos sabiam várias línguas e uma das qualificações para a nomeação. Vestígios de sua erudição revelam-se abundantemente no Talmud, e cada tema correlato à Torá torna-se também Torá. A visão da Torá como abrangente do todo responde por outro traço da literatura talmúdica. A transição constante, desculpe aqui que veio tudo, tá? Vou ler de novo. A visão da Torá como abrangente do todo responde por outro traço da literatura talmúdica. A transição constante de questão e de esfera a esfera, sem especificar a diferença entre elas. O debate talmúdico, com seus métodos associativos, não se limita a Alahá. Qualquer tema sob o sol pode ser relacionado a outro por associação interna. Às vezes, por exemplo, numa discussão de leis de casamento, citar-se-á a evidência da esfera da lei criminal ou da lei de sacrifício, sem que se veja diferença essencial entre elas. Mais ainda, um debate alárrico sobre um assunto extremamente prosaico às vezes se desloca quase imperceptivelmente para a esfera da ética, alegoria ou metafísica. Somente no Talmud se pode ler o seguinte: sobre este assunto houve diferenças de opinião entre dois sábios de Israel, e há os que dizem que foi um debate entre dois anjos no céu. Amei, vou ler de novo. Sobre este assunto houve diferenças de opinião entre dois sábios de Israel, e há os que dizem que foi um debate entre dois anjos no céu. Sem achar estranha tal justaposição. No fim das contas, fatos mundanos, discussões abstratas da Alahá e questões que pertencem à esfera celeste estão todos concentrados juntamente dentro do conceito da Torá, e cada qual interage com os demais. Então, esse é o comecinho, esse é sobre os temas que concerne e sobre as restrições e limitações. Espero que tenham gostado, que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem, que comentem. Estamos avançando e é muito interessante saber que as matérias mais importantes não são aquelas misteriosas. As matérias mais importantes são as que tratam do nosso cotidiano, da nossa vida diária, de sermos melhores como pessoas e de podermos, não é retirar, mas compartilhar da natureza, dos relacionamentos, das relações mesmo entre nós, a divindade, nós, a natureza, nós e nós mesmos, nós e a coletividade, o melhor que se tem para a convivência diária. Tem pessoas que sabem subir num púlpito e fazer uma oratória maravilhosa, falar coisas lindas, não erram o português, não erram, enfim, não sabe viver o dia a dia, não sabe se comunicar no dia a dia, tem dificuldade em todo o resto que é o que nos aproxima um dos outros. E por certo é o que Hashem quer, que nos aproximemos uns dos outros. E aí sim que a gente possa nos aproximar dele. Tudo em paz, tudo em ordem. Agora falando de paz, então nós vamos ler o Salmo por conta tal do absurdo. Eu não tenho vontade nenhuma de falar sobre essa guerra, nem coisa nenhuma. Tem uma coisa que eu vou dizer. A falta de conhecimento sobre os assuntos, sobre o que significa uma coisa e outra, a falta de conhecimento sobre a história desses povos que estão brigando, está fazendo com que as pessoas levantem bandeiras criminosas. Bandeiras criminosas.
infelizmente acontece matança, porque o que a gente vê é que, queria falar sobre isso, mas tenho pena de pessoas que defendem não sei o que defendem não sei mais o que, achando que estão defendendo não sei o que. Não sabem o que estão defendendo. Eu não quero falar nenhuma palavra aqui, mas eu escutei ontem um rabino maravilhoso, jovial, e ele disse essas palavras. Eu não vou dizer quem é que é ele, não vou dizer de jeito nenhum, se alguém assistiu vai saber, mas ele disse: você, fulana, fulano, da universidade tal, não sei o que, fica tranquilo, você é a próxima, porque esse grupo aí não está preocupado com você. Depois que Hitler matou todos os judeus que pôde, ele matou os comunistas que pôde. Você não sabe disso? Você não conhece a história? Você realmente acredita que comunismo, que os tal dos fascismos e nazismos é contra o que você está lutando? Você com a bandeirinha de assassinos? Você realmente acha isso? Pelo amor de Deus. Ou você foi, como ele também disse, para a faculdade, para a universidade, para poder aprender a falar a palavra todes? Foi para isso? Desculpa, gente, mas é que eu estou fazendo o impossível. Pronto. Vamos lá. Hoje é o Salmo 24, porque hoje é dia 24 de Reshvan de 5.784. O que esse salmo é? Esse salmo é aquele que nos reforça, que nos dá força para irmos adiante nas nossas vontades e necessidades financeiras, tá? Tem o salmo solto lá, só o áudio, de que você quiser escutar só o áudio em português, todos são em português, do Salmo 24, para nos alicerçar financeiramente. Você pode ler ele uma vez, 2 vezes por dia. Procurar ler todos os dias é muito bom, mas ele é específico para a parte financeira. Outra coisa que eu gosto desse salmo é que existe o Salmo 315, que é muito utilizado quando você vai compreender por que temos que abençoar os alimentos antes de comer. Não fizemos as bênçãos ainda, mas vamos fazer. Esse Salmo 24 é um que eu quero ler novamente quando nós formos entender o porquê das bênçãos. Porque para mim, para o meu entendimento, ele me parece melhor ainda do que o 315. Ele nos dá a certeza absoluta de que tudo é dele, tá? E de que nós fazendo todas as coisas, todas as mitzvot, nós sendo as pessoas decentes a quais nós nos propusemos a ser, nós estaremos com as mãos limpas. Prestem atenção no salmo. Então, shalom a todos, se inscrevam no canal, por favor, curtam. Eu agradeço muito, amo vocês. Não sei quem são, mas amo. Pronto. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso. O Eterno, forte e poderoso, poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Espero que não tenha ficado muito baixo esse volume aqui. Está meio conturbado em volta, eu quis falar mais baixinho. Bom dia.